parece que tem estado de alerta sobre essa situação da forte chuva que atingiu o DF, tanto hoje como hoje. Boa noite, bem-vindo à nossa cidade, Willy. Boa noite, Tatuzinho. Boa noite a todos. Isso mesmo. A governadora em exercício, Celina Leal, está aqui ao meu lado. Vai falar sobre esse decreto, né? Foi decretado, então, estado de alerta por conta das chuvas, né? Nas regiões, principalmente da Vila Cauí, ali no Núcleo Bandeirante, Arniqueira, Taguatinga, Sol Nascente. Isso porque as regiões foram muito atingidas por conta das chuvas ontem, né? Ontem à tarde e essa madrugada, hoje de manhã, muitas famílias foram desabrigadas e hoje à tarde foi convocada essa reunião de emergência aqui no Palácio do Buriti com representantes dessas regiões. Governadora, muito obrigada pela presença. Conta pra gente, então, por que foi decretado esse estado de alerta, obviamente por conta das chuvas, né? O que foi decidido a partir dessa reunião? Olha, boa tarde, Tatuzinho, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Há uma previsão de continuidade das chuvas e uma possibilidade, inclusive, de aumento dessas chuvas. Ou seja, nós temos regiões que já foram atingidas, inclusive, que podem ficar numa situação um pouco mais grave. Ou seja, o governo está trabalhando na prevenção, né? Desde ontem, nossas equipes estão na Vila Cauí, estão na Arniqueira, estão no Sol Nascente, estão na Vicente Pires, na 26 de setembro. Nós estamos monitorando isso 24 horas por dia. Só que você não consegue realmente controlar a chuva, né? É algo ainda que realmente o Estado tem que trabalhar aí, trazendo aí os reparos dos estragos que estão acontecendo e preservar as vidas. Então a gente aproveita a oportunidade, faz um alerta da continuidade das chuvas. A Defesa Civil está acompanhando isso, monitorando, e esse grupo foi criado justamente para fazer esse alerta sobre a continuidade das chuvas e realmente fazer a prevenção nessas áreas que já foram atingidas. A Arniqueira também, né, foi muito atingida com questão mais estrutural de buraco, mas todas as equipes foram para lá, Nova Cap está lá, tentando fazer todos os reparos ainda durante o dia, mas várias outras regiões nós estamos em obras, como Sol Nascente, 26 de setembro, a Vicente Pires, também Guará também foi atingido, numa região onde que uma empresa ganhou a licitação e largou essa licitação no meio da obra. Então, nós temos vários momentos diferentes, em regiões diferentes, com problemas diferentes. Por isso que tudo tem que ser mapeado, né? E o que foi decidido, então, na prática, a partir dessa reunião com os representantes desses lugares? Olha, a região mais afetada realmente foi da Vila Cauí. Nós temos aí mais ou menos 60 famílias desabrigadas. O governo do Distrito Federal determinou um local, que é o ginásio do Núcleo Bandeirante, para receber essas famílias. Inclusive, estamos num momento de convencer essas famílias a saírem do local. Há um problema lá da questão de saúde pública, né? Nós não temos lá muito ainda, nesse momento, problemas de desabamento, mas há um problema de saúde pública, a água transbordando realmente, crianças no local. Então há uma resistência desses moradores. Resistência dos moradores de saírem daquele local. Mas o que a gente pede é que é temporário, até que essa situação seja realmente controlada, para preservar a vida das crianças, a saúde também, né? Essa questão, a Secretaria de Saúde está com 2 equipes também que hoje ficou definida na reunião, que vai estar à disposição da população dentro do ginásio. Todo o atendimento, o pronto atendimento foi feito já desde ontem. Condução de água, levar água, comida, marmitas, né, e toda a infraestrutura do governo. Mas esse decreto a gente está trabalhando um pouco mais na prevenção, porque há uma preocupação da continuidade das chuvas e o aumento novamente do rio que já transbordou. E a preocupação com outras cidades, né, que já tem um histórico de quando tem chuva, há desabamentos, há alagamentos. É exatamente isso. A gente pede nessas cidades, nessas regiões, inclusive que foram mapeadas aqui pelo Corpo de Bombeiros, mais ou menos 18 áreas centralizadas realmente de ações com grandes danos aí da chuva. Essas regiões estão sendo mapeadas pelo governo, mas o próprio morador também precisa de ficar alerta à Defesa Civil, ao apelo do governo. A gente está sempre aí com a nossa agência Brasília também divulgando esses relatórios, pedindo aí o apoio da população e que em qualquer situação de emergência chame as equipes especializadas, Corpo de Bombeiros, uma situação de gravidade, né? A ANEEL também está acompanhando. Nós tivemos que desligar desde ontem a energia elétrica e esse trabalho todo preventivo é para salvar as vidas, que é o maior objetivo do governo do Distrito Federal, e realmente hoje estamos tentando fazer os reparos patrimoniais, mas a obrigação do governo é preservar as vidas. Esse estado de alerta ele vai continuar aí
pelo menos até o fim de janeiro, dependendo da quantidade de chuvas, né? Exatamente. Essa semana e a semana que vem, ainda há uma previsão de aumento ou continuidade das chuvas que já existem, né? Que já estão aí com esse índice. Mas esse monitoramento, e assim que realmente a gente tiver uma condição de ter um pouco mais de tranquilidade nessas regiões, mas por enquanto o estado é de alerta. Tá certo. O Tatuzinho tem uma pergunta, Tatu? Isso sim, minha querida Williane Rodrigues, aproveitar aqui e agradecer o carinho da audiência, agradecer o carinho da presença, né, da governadora em exercício, Celina Leão, aqui no Cidade Alerta DF, nos respondendo o que o povo quer ouvir nas ruas aqui da capital federal. Governador, primeiramente, boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta DF. A gente sabe que o governo já está se precavendo, a gente sabe que previsão do tempo não tem como a gente prever o que vai acontecer, mas vocês estão se precavendo com relação às iniciativas públicas, né? O que pode ser feito para a nossa população. Agora, governadora, quando se fala de estado de alerta decretado, não é para a comunidade ficar preocupada demais, não. O que representa isso para o povão nosso do DF querido, esse estado de alerta decretado, governadora? Muito boa pergunta. Tatuzinha, sua pergunta é muito importante para a gente esclarecer isso para a população. Não é pânico, realmente, porque não é estado nem de calamidade, nem de emergência. O que é o estado de alerta? É como se a gente levantasse uma bandeira aí amarela de preocupação com essas áreas, principalmente que já foram atingidas, para que a população tenha essa visão, esse entendimento, que se há possibilidade de novas chuvas com a mesma quantidade que já choveu nessa primeira semana, a gente realmente tem que trabalhar com a prevenção. Então, a população, a qualquer tipo de situação de inundação, a importância de avisar os órgãos de controle, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, e nós estamos sob alerta para fazer esses atendimentos. E é importante colocar, Tatuzinho, um governo se faz de equipes. Então, quando você está sob estado de alerta, você tem um efetivo maior do bombeiro, você tem um efetivo maior da Defesa Civil, aquelas pessoas que iriam tirar recesso ou férias, isso não é permitido durante esse tempo. Então, há algumas restrições internas que o governo tem que se estabelecer para que tenha um pronto atendimento à população. E aí, Tatuzinha, como você falou, sem pânico, mas com prevenção e cuidando aí da população do Distrito Federal. E com as equipes reforçadas, né? Porque sem o decreto isso não aconteceria. Exatamente, exatamente para que a gente tenha um efetivo, seja da Defesa Civil, do Bombeiro, da Segurança Pública, do Detran, que é tão fundamental. A gente sabe o número de acidentes que crescem também, né, com as chuvas. Então a gente pede também o cuidado do condutor com essas pistas molhadas. Então, assim, todo o trabalho está sendo feito em equipe, cronometrado, com uma equipe realmente que está fazendo, inclusive, um relatório. Nós vamos disponibilizar no final da semana de todas as ações que o governo fez, desse trabalho preventivo, para que a gente possa realmente cumprir o papel do Estado. Obrigada, governadora. Tem mais alguma pergunta aí? Como a governadora falou, né? Então, nada de alarme, nada de, né, para que as pessoas fiquem com muito medo. Então, é só uma medida preventiva para que essas regiões sejam atendidas de forma efetiva. E William, eu queria até aproveitar, a governadora ouvindo a gente, essa grande audiência nossa do Cidade Alerta DF. A gente sabe que as administrações regionais, que estão mais perto da comunidade, do povo, né, nas 35 regiões aqui do DF, agora, governador, continua chovendo, mas existe um trabalho de medida paliativa, né, das administrações junto com os órgãos competentes, como CAESB, SEB, a própria Nova CAP, para reestabelecer novamente alguns prejuízos causados, né, governadora? Existe esse pronto atendimento que a gente chama aqui por parte do governo do Distrito Federal. É o atendimento da Nova CAP, com toda a infraestrutura, das próprias regiões administrativas, onde o administrador também tem a sua equipe. E esse trabalho hoje foi pedido também um reforço do número de homens para que estejam nessas regiões que foram atingidas também com o número de homens reforçados. Então a gente também está disponibilizando essa mão de obra com todo o pronto atendimento para que essas regiões tenham aí um olhar especial do governo do Distrito Federal. Legal. E só para reforçar, quem estiver nessas áreas aí de emergência, né, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, porque fica muito mais fácil. Nós fizemos um atendimento na Candangolândia, né, fizemos uma retirada de idosos, de crianças, numa área que estava sendo alagada, uma prevenção aí daquelas famílias que tiveram uma resistência no primeiro momento de sair, mas é temporário, saíram, assim que se normalizar a situação, né, também na Candangolândia, irão retornar aí às suas residências. Então, assim, a gente está realmente atento e o trabalho é para preservar vidas. E depois desse trabalho emergencial, existe algum
um planejamento futuro, né, para as chuvas, exatamente. as próximas chuvas, não só esse ano, mas com relação ao ano que vem? Olha só, é importante colocar que o nosso governador Ibanez, ele sempre teve uma preocupação com essa situação. Por isso a nossa diligência, o nosso cuidado, né, estamos em contato permanente com ele também. O projeto de Drenar já é fruto dessa discussão de inundações aqui também na Asa Norte, mas nós temos, cada região é um problema específico. E nós estamos terminando com esse relatório depois de chuvas e vendo o que nós vamos fazer a curto, médio e longo prazo. Nós temos regiões como no Guará, que nós vamos ter a solução definitiva, que é uma obra, né, de licitação de águas fluviais e depois a pavimentação. A Arniqueira já é um pouco diferente. Lá nós não temos obras de águas fluviais. Os condomínios foram estabelecidos lá sem águas fluviais. Então nós estamos iniciando agora um processo de águas fluviais lá. No caso do Sol Nascente é um outro problema já. São obras que estão em curso. Então cada cidade específica tem um problema. O que nós temos mais de estruturante, que é um pouco mais complicado? Vila Cauí. Porque é um problema de anos que a população tem uma resistência muito grande de sair daquele local. Hoje nós tivemos com o prefeito comunitário da cidade aqui dentro do nosso gabinete discutindo com ele, e é uma solução mais a médio e longo prazo, em discutir com a comunidade, talvez uma prioridade na lista da CODAB, mas isso tudo paliativamente com a comunidade, discutindo com ela, porque há uma resistência das famílias de saírem da área de risco. Então, essa é uma discussão um pouco mais estruturante, um pouco mais difícil de se fazer. Então, nós vamos terminar esse relatório para que a gente tome providências, para que a cada ano que passe esse incômodo, né, que ele é necessário, precisa de chover também. A gente estávamos com os reservatórios de água aí com um índice crítico, então a gente sabe que há necessidade da chuva, mas que os efeitos na população aí sejam menos impactados. Tá certo, governadora. Muito obrigada pela participação. Tatuzinho, a gente volta com você. Williane, obrigado pelas informações. Agradece muito a governadora em exercício, Celina Leão, ao vivaço aqui no Cidade Alerta DF, esclarecendo essas dúvidas, né, importantíssimas para a comunidade do DF. E também, lógico, o estado de alerta decretado não é para criar pânico, nenhuma preocupação, né, demais, mas sim só alertar a comunidade e para criar ações também futuras para se precaver com relação aos prejuízos causados pela chuva. Willy, obrigado. Governadora, excelente noite. Muito obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta DF.